neste Pronto, já Pois, está, esta reunião está sendo gravada. já está sendo gravada. Entendi. A Odete não está cá? Quem? A Odete A não está. Odete. A Lucília A Lucília, não sei. Eu falei e a com ela a Gracinda, partir. também não há novidades da Gracinda, não. Não Ela sei. não disse não vinha. Eu falei no outro dia com ela, mas eu acho que Eu tive com ela, Vocês afinal não querem entrar Eu naquela... gostava, mas era isso que eu ia dizer, ainda nunca consegui àquela hora. Bem, mas eu diga-se de passagem, ainda não tentei, muito honestamente. Está com falta de coragem de mergulhar na piscina. Não é? É Mas um olha, bocadinho olha que isso. é muito. Eu vou fazer uma coisa, vou-vos mandar a gravação da nossa última celebração. Se quiserem, Tá é bem. hora e meia de celebração, tem lá, é bastante paradigmática do que nós fazemos, falamos, trocamos impressões. Há algumas até que são mais, digamos, mais vivas em aspectos de, como é que é dizer, de inconformismo religioso, que, que enfim, que é comum a muitos dos membros que lá participam, mas não somos hereges, não é? Tanto assim que celebramos, Salvaguardando essa parte, não tanto é? assim que celebramos a Eucaristia, mas pomos em questão muita coisa, não é? Eu acho que é saudável, porque duvidar já é querer, não é? Eu fiz parte com o António Paquito e com a Lucília e com a Gracinda, a um grupo com o Frei Rui, Sim, sobre discussões de temas e depois fazia meditação estilo sim, oriental. sim. Só que Ele é muito virado para aí. mas não consegui. Não Pois. consegui a parte da oração, porque distraía-me bastante quando ele passava por nós e punha-nos direitas, quer dizer, à partida já quebrava toda uma. Pronto. E depois há todo um ritualismo que não é meu, não é para mim, pronto. Pois, eu também tenho uma certa dificuldade em alinhar nessas coisas. Não, eu não Embora reconheça que há realmente qualquer coisa na influência do espírito no físico e do físico no espírito, não é? Aliás, nós temos essa experiência quando relaxamos para descansar, muitas vezes é a altura em que o nosso pensamento fica mais solto, fica mais livre para começa a pensar em várias coisas, não é? Isso acontece muito ao adormecer, não é? Que eu relaxo e começam-me a vir ideias que depois, a certa altura, já se transformam em sonho e já estou a dormir, não é? Mas há ali qualquer coisa, o relaxamento realmente tem digamos, uma influência, tem uma ação sobre o espírito. Agora, não E ponho depois tudo isso. havia outras duas coisas. Era, nós temos que desmontar a sala para pôr cadeiras para um lado, mesas para o outro, e depois voltar a montar a sala para a reunião propriamente dita. E depois, eu conheci o Frei Rui numa conferência que eu achei muito interessante, bastante para a frente, bastante ousado, bastante a querer, pronto, pensar um bocadinho mais. Sim, Mas depois, naquelas reuniões, eu achei que ele fazia precisamente o contrário. Ele tinha medo de tomar uma posição frontal. Não fossem as pessoas pensar que o Frei era não sei o quê. E eu acabei por me cansar e disse: não, isto não é para mim propriamente dito. Não é a minha linha.
Pois, nós nestas Eucaristias, eh, como temos oportunidade, aliás, muito, a meu ver, muito certa, e é bom que assim seja, de intervir, não é? É uma Eucaristia em que os participantes somos todos, não é? Participamos emitindo, emitindo a nossa opinião, as nossas reflexões, as nossas dúvidas, eh, pondo, pondo alguns pontos até bastante polémicos, não é? Que depois ele de alguma maneira integra, ele faz depois no final a sua própria homilia, integrando as nossas reflexões. E nessas situações polémicas ele não se retrai? Não, não, É mas porque quando. naquela conferência que eu conheci a primeira vez, que fui com a Gracinda e com a Sila, achei que ele era uma pessoa holística, muito aberta. Depois, nas reuniões propriamente ditas, que as pessoas punham e debatiam determinados problemas, ele ficava muito aquém, com medo de, para dar resposta a uns, Pois, magoar outros. pois é, era isso que eu ia dizer. Ele, quando faz na homilia final, faz digamos, uma integração das várias intervenções, e dando respostas a algumas questões mais polémicas, ele tem o cuidado de encontrar um, um denominador comum que não possa ferir pessoas que porventura não estejam tão, digamos, tão salientes na sua maneira de ver as coisas. Mas isso não impede que ele eh, dê, dê um bocadinho a entender que também está desse lado, não é? Quer dizer, ele não abre as janelas todas e não se põe a gritar para a praça pública, mas mostra-nos um bocadinho o que é que se passa para dentro da janela dele, não é? Ele também não está inteiramente alinhado com posições fundamentalistas, ortodoxas, perniciosas da praxis da Igreja. Isso Portanto, eu isso apercebi-me na dita conferência que ele fez, por acaso, que já não me lembro qual era o tema, e até no fim dei os parabéns e pensei assim, uau, finalmente que eu encontro alguém que sai do caminho, que sai da carreirinha. sim, Mas depois, naquelas reuniões, achei que não era bem assim. E comecei a ficar um bocadinho mais para trás, assim, não. bom, é que é Além de preciso, todo este ele ritual, tem que conhecer bem todas as pessoas, o que é difícil nestas Eucaristias, porque há muita gente que pode receber, porque nós mandamos depois também as gravações, mesmo que não tenham participado, podem receber. E nem toda a gente ele conhece bem, não é? Portanto, como é fácil aparecerem delatores a fulano, anda a espalhar ideias erradas, não sei o quê, e isso chegar aos ouvidos lá das autoridades eclesiásticas, ele é capaz de não se querer meter muito nisso, não por cobardia nem comodismo, mas por prudência, não é? E até para defender a unidade do grupo que normalmente participa para não acontecer qualquer coisa que pudesse desfazer esse grupo, não é? Temos que nos contentar com o que há, não é? Então, a nossa Gracinda, eu vou ter que lhe telefonar. a Gracinda é um bocadinho despistada. Ela costuma entrar. E a Lucília não sabe, não? Não sabe da Lucília, não?
Não sabe da Lucília. Ação. A Lucília. Não, não sei, eu falei com ela e falei precisamente nestas reuniões e ela concordava comigo em montes de aspectos por causa das faltas dos participantes e por isso parti do princípio que ela hoje estivesse. A ação não sei, porque se a ação está em casa dela ou se está na praia. Uhum. Ela não leva, nem sempre leva o computador para a praia, para a casa da praia. A Gracinda já estava cá, não sei porque é que a Gracinda. Esteve aí. Já apareceu aí. Não. Eu vou tentar ligar para a Eu Gracinda. estou a ligar. Para a Gracinda? Vou ligar para a Gracinda. Então eu vou ligar para a Sila. Está bem. Para ver qual. Oh, deve ser eu que já está. Olá, viva! Então, pronto, ok, cá esperamos. Até já, até já. Gracinda vem. Gracinda já está a entrar. Agora a Lucília. Eu, como o meu computador já está ultrapassado, olha, a Gracinda já está a entrar. Já. O meu Gracinda, computador já está muito lento, tem que ser com bastante antecedência. Gracinda, Olá! olá. Olá, falta ver a carinha. Mostre-se. Ah, está ela. No Olá, seu boa melhor. tarde, boa Está tarde. ela boa no seu melhor. tarde. Olá. Sabes alguma coisa da Lucília? Não, eh, não, por acaso não lhe liguei. Estou a Pensei que ligar, mas ela não me atende. não te atende? Marota. Enquanto Marota, vocês, marota. enquanto vocês fazem essa tentativa, eu vou ver onde é que para a minha mulher. Fugiu! Tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Apanha-me distraído e olha. Está bem, então tenta lá, que eu vou tentar também, a ver. Olha, eu estou a tentar para o móvel. Se quiseres tentar para o fixo, mas se ela não Ok. atende no móvel. Está bem. Então, Gracinda, essas férias. Oh, fugiu. Desculpa, fui aqui à procura do fixo da Lucília. Então, essas férias. 21 7 52 43. Não vale a pena, não atende. Se ela não atende o móvel.
não atende no... Pronto, então vamos avançar. A Lourdes diz que daqui a bocadinho vem aqui vê-las. A Lucília não atende nem no fixo nem no móvel. Portanto, olha, somos nós. Somos nós e somos poucos, mas bons. Olhem, Sem dúvida, sem dúvida. falei com o João Cravo, filho do António Cravo. Não há grandes novidades. Ele está, enfim, está bem dentro dos condicionalismos. Está lá num lar especializado em coisas como as que ele tem. Não fala, não escreve, não tem a certeza de que ele é capaz de ler, mas compreende as coisas quando falam com ele e dizem: estás a ouvir e percebeste? E ele diz que sim, não é? Portanto, já está melhor da perna e está a começar a melhorar do braço. Portanto, a parte motora parece que está, enfim, de alguma maneira em recuperação. A parte, como é que se diz, neurológica, está mais crítica e, portanto, não se sabe. Estão em suspenso, estão à espera, estão expectantes e assim é. Bom, como se lembram, eu sugeri que nós voltássemos ao nosso texto para relermos aquela parte da parousia que depois não chegámos a fazer um comentário. Eu acho que talvez fosse interessante, para terminar aquele denso, rico, extenso texto do meu universo, nós debruçarmos aqui sobre este aspecto da parousia. O que é que acham? E ficamos na história e evolução do mundo. Mas nós lemos até ao fim. Uhum. Mas, como terminamos a leitura sem dar tempo para comentar, eu propus, como vocês devem ter visto no e-mail que eu mandei, que nós voltássemos aqui às últimas 2 páginas para vasculhar um bocadinho aí as ideias, não é? Da página. Acho que sim, acho que sim. 84. Não sei se vamos ler outra vez este bocadinho e depois fazíamos aqui umas reflexões. Acho que sim. Têm todas o texto, não têm? Sim, sim. Então, Temos. uma que comece, uma qualquer. Mas em que parágrafo? É o meu universo da página 44. Podemos começar onde diz: não é fácil para nós. Vamos ver. O meu universo 44. 84. Estava a ver. Estes alunos que não trazem o material. Está aqui. Então, quem é que lê? É a Gabriela? Posso começar eu. Então vá, Gracinda. Não é fácil para nós representar o que poderá ser um fim do mundo. Uma catástrofe sideral seria bastante simétrica às nossas mortes individuais, mas levaria no fim da Terra e não ao do cosmos, e é o cosmos que deve desaparecer. Quanto mais penso neste mistério, mais o vejo assumir em meus sonhos a imagem de uma inversão de consciência, de uma erupção de vida interior e de um êxtase. Não é preciso quebrarmos a cabeça para saber como a enormidade material do universo poderá um dia desaparecer. Basta que o espírito se inverta, mude de zona,
para que imediatamente se altere a imagem do mundo. Quando se Então, agora outra que pegue no texto. Maria Amélia, quer ler? Uhum. Quando se aproximar o fim dos tempos, exercer-se-á uma pressão espiritual tremenda sobre os limites do real, sob o esforço das almas desesperadamente tensas no desejo de evadir-se da Terra. Esta pressão será unânime, mas a Bíblia nos ensina que a Terra será, ao mesmo tempo, abalada por um cisma profundo, uns querendo sair de si mesmos para dominar ainda mais o mundo, outros, fiados na promessa de Cristo, esperando apaixonadamente que o mundo morra para serem absorvidos com ele em Deus. Então, sem dúvida, sob uma criação levada ao paroxismo de suas aptidões à união, se há de exercer a parousia, revelando-se finalmente a ação única de assimilação e síntese que prosseguia desde a origem dos tempos. O Cristo universal há de jorrar como um relâmpago no seio das nuvens do mundo lentamente consagrado. As trombetas angélicas são apenas um frágil símbolo. Agitadas pela mais poderosa atração orgânica que se possa conceber, a própria força de coesão do universo, as mônadas se precipitarão no lugar para onde as destinarão irrevogavelmente. Para onde as destinarão irrevogavelmente a maturação total das coisas e a implacável irreversibilidade de toda a história do mundo. Umas, matéria espiritualizada, no acabamento sem limites de uma eterna comunhão. Outras, espírito materializado, nas angústias conscientes de uma interminável composição. De composição. Então, Gabriela, quer ler? A esta altura, como nos ensina São Paulo, quando tiver Cristo esvaziado de si mesmas todas as potências criadas, rejeitando o que é fator de dissociação e animando, Superanimando. Isso é um está aí mal. e superanimando tudo o que é força de unidade, há de consumar a unificação universal, entregando-se no seu corpo completo e adulto, com uma capacidade de união, enfim completa, aos amplexos da Entregando-se aos amplexos da divindade. Entregando-se no seu corpo completo e adulto, com uma capacidade de união, enfim completa, aos amplexos da divindade. Sim. Desta forma, se achará constituído o complexo orgânico Deus e mundo, o pleroma, realidade misteriosa que não podemos afirmar mais bela que Deus sozinho, pois Deus não necessita do mundo, mas que também não podemos considerar absolutamente gratuita, totalmente acessória, sem tornar incompreensível a criação absurda, a paixão de Cristo e desinteressante nosso esforço et tune erit finis. E por fim acabou-se. Pronto, e aqui acabou-se. Como imensa maré, o ser terá dominado a vibração dos seres no seio de um oceano apaziguado, mas no qual cada gota conservará a consciência de continuar idêntica a si mesma, terá terminado a extraordinária aventura do mundo, o sonho de toda a mística e o eterno sonho panteísta encontrarão a sua plena e legítima satisfação. Erit in omnibus omnia Deus. Deus será tudo em todos. Bom, quem é que quer avançar com alguma reflexão? Já, não é? Eu,
no meio de todas estas encontros que temos feito, eu entendi que cada um de nós tem a parousia. Ao Hein? findar, cada um de nós tem a sua parousia. Sim. Ao findar a caminhada neste planeta, para nós há sempre há uma transposição, há um mudar de realidade em cada um de nós. Esta parousia é a parousia de São Paulo, aquela do fim dos tempos, que da última vez se falou. A Terra, o cosmos, tudo isso tem um fim, é finito. Agora não sei se estou a ver bem as duas realidades, porque o que é que se passa entre cada passagem nossa para além e o que é que se passa entre esse além e o fim dos tempos? É assim Estou a ver. deixa-nos assim um bocado, pelo menos a mim deixa-me assim um bocado, parece que é nadar. Há outras reflexões que queiram fazer? Gracinda? Pois eu sinto que a lógica, a minha lógica, a nossa lógica estarão infinitamente aquém da realidade. Eu não consigo muito outra atitude senão não sei como será, não sei como é, peço a graça de ser capaz de fechar os olhos e de me entregar, porque realmente a parte racional, a capacidade de interpretação, não sei, é assim um mistério imenso. A imagem que ele dá aqui na parte, o oceano apaziguado, portanto, a consciência de que fazemos parte desse todo que Deus é, tudo em todos, e é como que um convite a fechar os olhos e dizer, faça-se como é. O Teilhard deve ter tido uma capacidade perceptiva grande, mas que realmente eu sinto que não abarco. Maria Amélia, quer ter alguma coisa? Quero. Eu aqui fico confusa, até mais do que reflexão, é mesmo aqui de haver o cisma de uns querem ir para um lado e outros não, para o outro, e depois aqui aquela parte da matéria espiritualizada e o espírito materializado. Porque é que há aqui estas angústias da interminável decomposição? Certo. Bom, eu penso que abordaram já a perplexidade muito grande que este texto, que não é o texto em si que é perplexizante, digamos, o assunto que aborda, que é mesmo perplexizante, porque, como dizia a Gabriela, nós temos a nossa morte individual, nós temos a nossa passagem individual, mas depois falam-nos de uma parousia no final dos tempos. Quer dizer, isto não me parece ser muito metafórico, isto parece-me ser uma previsão ou uma profecia, não sei como lhe queiram chamar, de que haverá
uma manifestação especial no final dos tempos. Que vai haver um final dos tempos, não temos dúvidas, porque não é preciso ser crente para saber que até o próprio universo tem os dias contados, tem os milhões de anos contados, não é? Vai existir ainda mais uns milhões de anos, mas o próprio universo é qualquer coisa que se vai esgotar. O nosso sistema solar, a nossa Terra, sabemos perfeitamente, isso está escrito já preto no branco nos livros, que tem, sei lá, mais uns 4.000 ou 5.000 milhões de anos para estar por aí, mas que tem um fim. Portanto, se nós, por um lado, pensarmos nisso e, por outro, pensarmos no percurso que toda a criação, já não digo só o homem, mas que toda a criação faz, que evidentemente culmina espiritualmente no homem e, portanto, a partir daí a criação, digamos que se focaliza no aspecto espiritual e é por aí que as coisas vão continuar até ao fim. Cada um de nós, que é um ser espiritual, na passagem da vida biológica para a vida não corporal, tem uma expectativa de encontro, não é? Nós esperamos que quando essa passagem se fizer, nós tenhamos um encontro e que esse encontro seja, digamos, a confirmação da nossa fé, a confirmação da nossa esperança, a concretização do nosso amor a Deus e que isso seja realmente, tenha, digamos, o caráter do abraço, não é? O Papa Bento XVI, na encíclica Spe Salvi, num passo que já comentámos várias vezes aqui, em que fala exatamente desse momento, ele afirma, enfim, como teólogo, que esse momento será um momento de abraço. Pode ser um abraço até de algum modo doloroso, na medida em que nesse abraço vai-nos ser feito sentir digamos, as cargas negativas que nós transportamos até ao momento da nossa morte, mas de qualquer maneira é um abraço libertador, é um abraço de acolhimento, é um acolhimento purificador. Portanto, poderíamos talvez pensar assim, bom, então a pouco e pouco vamos todos morrendo, vamos todos ficando, encontrando esse abraço, dando esse abraço vai se tornando universal, é o abraço de Deus à sua criação como eu dizia, na matéria espiritualizada, no homem que é o ser capaz de reconhecer a existência de um Criador, de o amar, de o louvar e de se entregar a ele. Portanto, digamos que a criação acaba por se afunilar no ser humano que entra finalmente no convívio com o seu Criador. Mas depois, por outro lado, nós temos que pensar pragmaticamente, temos que pensar, então, os que andam ainda por cá quando o mundo acabar, como é que vai ser, não é? Os que se atrasaram, que ficaram por aí, será que a humanidade se extingue antes do mundo acabar? Ou será que a humanidade vai sofrer
as catástrofes do fim dos tempos, com o sol a apagar-se, com a terra a perder o rumo, etc, etc. Não sabemos, não sabemos. De qualquer maneira, e fazendo um bocadinho fincapé na palavra da Escritura e do próprio Cristo, que o anunciou, haverá um final de encontro. Digamos que a parousia é como, é assim que eu a vejo, é como a apoteose de todos os encontros individuais que se deram ao longo de todos os tempos, não é? Portanto, é a consagração final do projeto de Deus com a sua criação. E aí, como São Paulo diria, Deus estará em todos, estará tudo em todos. Agora, não esqueçamos aqui de uma coisa, quando ele diz todos, quem são estes todos? Serão mesmo todos? Ou haverá, como aqui se aborda, as mónadas se precipitarão no lugar para onde se destinarão irrevogavelmente a maturação total das coisas e a implacável irreversibilidade de toda a história do mundo. Umas, matéria espiritualizada, digamos, os eleitos, entre aspas, como muitas vezes se diz, no acabamento sem limites de uma eterna comunhão. Portanto, os que se tornaram matéria espiritualizada, portanto, aqueles que entenderam esse projeto de Deus com a criação e se entregaram a ele e fizeram parte dele até ao fim, portanto, seriam esses os eleitos, digamos assim, embora eu não goste nada desta palavra, matéria espiritualizada, os eleitos, quer dizer, Deus não elege, as coisas vão andando, não é? E como Deus respeita a liberdade, também tem que haver os espíritos materializados, isto é, aqueles que, embora tendo o espírito dentro de si, sendo espírito, tendo tido, digamos, a oportunidade de combaterem a materialização e espiritualizarem-se, não o fizeram e ficaram espiritualmente materializado. E esses como diz aqui, uma matéria espiritualidade de uma eterna comunhão, outra espiritualidade nas angústias conscientes de uma interminável decomposição. Isto aqui são, digamos, são visões um bocadinho metafóricas do Teilhard, quando ele acha que aqueles que não chegaram ao nível da matéria espiritualizada ficarão numa eterna decomposição. O que é que ele pensa com isso? Não sabemos. Será que ele com isto quer dizer que há mesmo um sofrimento eterno? Ou, como outros dizem, como por exemplo aquele teólogo Mancuso, que nós também já temos aqui citado, que acha que as almas que não atingiram o nível de encontro com Deus, pura e simplesmente desaparecem, decompõem-se, não atingiram a maturidade e, portanto, ficam como folhas caídas de uma árvore, secas, que já não têm vida, não é? Desaparecem. É outra concepção possível, não é? Claro que uma coisa me parece, a mim, pessoalmente, óbvia, é que a nossa vida na Terra, o nosso percurso na Terra não se faz pautado pelo medo do inferno e pela procura do mérito para alcançar um paraíso, portanto, um comércio permanente. Eu dou umas coisinhas para não ir para o inferno,
espero que essas coisinhas cheguem para me levarem para o paraíso. Quer dizer, não é esta visão da vida é redutora, é pobre, não é? O que interessa é realmente a gente ter uma vida plena de construção em todos os sentidos, de procura do máximo, sempre do mais ser, como dizia o Teilhard, e não do mais ter. E portanto, também não acredito que as coisas se cifrem depois em termos de prémio e castigo. Não me parece. Quer dizer, aqueles que abraçam Deus, abraçam mesmo Deus. Os que não abraçam Deus, Deus também não pode vergá-los a abraçá-los. Pode, e não sabemos se, inspirá-los até ao fim, dar-lhes uma última, sei lá, também isto é um bocadinho redutor, mas dar-lhes uma última oportunidade, se assim se pode dizer. Eu quero crer que Deus acompanha muito cada um de nós, não forçando as nossas atitudes e as nossas decisões, mas pelo seu espírito indo inspirando-nos e a nossa atitude de aceitar essa inspiração é que é decisiva, não é? Queremos ou não queremos. Mas, portanto, voltando aqui a esta parte, matéria espiritualizada ou espírito materializado é interminável de composição, digamos que é uma previsão não, quer dizer, é apenas como é que eu ia dizer, uma forma de ver o fim dos tempos, mas não me custa nada aceitar que haverá, digamos, como que um final apoteótico, não é? Aquilo que se chama a parousia, em que o Criador, personificado em Cristo, que, no fundo, é a cabeça de toda a criação, quer dizer, é o ponto, o fulcro de convergência de toda a criação com Deus. Portanto, Teilhard chama-lhe Cristo. Nós podemos contestar se esse Cristo é automaticamente o Jesus de Nazaré. Quem foi Jesus de Nazaré? O que é que tem que ver com o Cristo universal? É ou não é Deus? É só homem muito, muito inspirado, muito, muito purificado desde sempre? Quer dizer, tudo isto são questões que nós, no nosso íntimo, podemos vasculhar, tentar organizar o nosso pensamento. Ninguém pode afirmar que Jesus Cristo era Deus, nem afirmar que não era, não é? Aqueles concílios que fizeram aquelas definições, como sabemos, não foram digamos, momentos de grande elevação espiritual. Foram, sobretudo, campos de conflito político, não é? E, portanto, o que de lá saiu, dificilmente a gente pode dizer, cá está aqui a verdade. Dificilmente, não é? Portanto, se foi num concílio desses, atribiliário e sem, digamos, sem espiritualidade, que saiu a definição de que Jesus Cristo era Deus, podemos dizer, espera lá, vamos fazer outro concílio, não é com este que a gente não é com este que a gente vai lá. Então vamos pensar isto melhor outra vez, não é abraçar aquilo como dogma e acabou ali e não fazemos mais nada. Não. Podemos é sempre voltar à questão e refleti-la e debatê-la e encontrar argumentos prós e contra e
ter a nossa opinião formada, não é? Mas o Cristo universal de Teilhard... E que nada é definitivo. E que nada é definitivo. Não estou a perceber. Todas teu som as está muito... reflexões, está aqui uma conexão na internet. A sua internet não está muito boa. Está com mau sinal, não se ouve o que diz. Vocês estão a ouvir? Não sei. Estamos Agora- às vezes faz. Não sei, estão-me a ouvir agora? Agora estamos. Pronto, eu não sei, acho que ao longo dos milénios e milénios, que já até a Terra existe, e os milénios que ainda hão de existir, toda a reflexão que a Igreja ao longo deste tempo poderá fazer nunca pode ser um final, terá sempre que avançar mais e mais para aproximar, no fundo, do Espírito de Deus. Agora, quando eu quero acreditar, quando se diz que Deus será tudo em todos, eu quero aceitar nesse tal abraço que o António há bocado referiu, um abraço que pode ser mais purificador ou menos purificador, conforme cada um de nós, mas que nenhum se perderá se Ficou a tocar guitarra. irá perder. Oh, Eu não, porque senão então a mim, Gabriela, tem que ver a sua ligação com a internet, que não está boa. A gente de vez em quando ouve a tocar guitarra. Mas não sei. Fica assim, plim. Eu também senti o António, não sei. Não sei o que é que Mas se olha passa. que eu tenho aqui bastante internet. Baixa. A minha está forte. Não, pode ser o meu que é lento, pode ser o meu, tudo isto tem que ser aí revisto, mas não há de ser agora. Pois não tem solução. Desculpe, vou terminar o que estava a dizer, no entanto, sem pôr de lado o que a Gabriela quis dizer. É que Teilhard de Chardin tem uma concepção de Cristo que é, no fundo, a união de Deus com a sua criação é que forma o Cristo. Portanto, o Cristo é, e que tem como sinónimo igreja, é a humanidade incorporando-se em Deus, que forma o corpo de Cristo. De que Cristo, Deus, eu não faço distinção, é a cabeça, não é? Portanto, voltando ao que eu estava a dizer, se o Jesus Cristo é efetivamente uma prefiguração desse Cristo universal, final, parousiaco, ou se é um dos muitos elementos que incorporam o corpo de Cristo, mas com uma condição extraordinária de ser um homem escolhido, um Messias, se ele realmente é o Messias de Deus, e como o Messias de Deus, o único que dá autenticidade à mensagem de Deus, também não tenho dificuldade em dizer assim, Jesus é um homem, mas é o homem que marcou para sempre, profundamente e definitivamente a humanidade. A humanidade ficou outra a partir da presença daquele homem entre ela. Quer dizer, são nuances. No fundo, isto para mim, eu estou a falar agora muito por mim, no fundo, isto para mim não afeta a minha fé na existência de um Deus que
cria e se incorpora na sua criação e no final abraça essa criação no seio, no seu seio divino. Portanto, isto, digamos que é, eu resvalei para a minha maneira de pensar, mas sendo objetivo relativamente ao texto do Teilhard, temos que ele aqui nos coloca perante uma afirmação praticamente categórica de que vai existir uma parousia, que nessa parousia haverá uma seleção da matéria espiritualizada que se separará dos espíritos materializados que não entraram, e depois completa isso com esta frase, com este parágrafo, em que ele diz: desta forma se achará constituído o complexo orgânico Deus e mundo, o pleroma. Portanto, essa ligação de Deus à sua criação tem também o nome que lhe foi dado por São Paulo de pleroma, que é o processo de Deus se ir incorporando na sua criação e ir incorporando em si a criação. Realidade misteriosa, que não a podemos afirmar mais bela que Deus sozinho, pois Deus não necessita do mundo. Quer dizer, Deus não necessitava de criar e de ter este cuidado de se incorporar na sua criação e de querer que a criação se incorporasse nele. Não precisava. Mas que também não podemos considerar gratuita, totalmente acessória, sem tornar incompreensível a criação, absurda a paixão de Cristo e desinteressante o nosso esforço. E assim é, assim é que a coisa é. É tão que era finis. Eu posso dizer uma coisa. Diga. Agora que estamos a avançar nesta análise, eu sinto que a minha dificuldade não é tanto aceitar a incorporação de Deus. O meu problema é, o meu e o nosso, enquanto seres humanos, é assumirmos o nosso papel de participarmos nessa incorporação. Isto é, incorporação quer dizer fazermos um único corpo. Sim. Fazermos um único corpo, quer dizer, não haver separação entre eu e o outro. E essa é que é a grande dificuldade, essa que é a grande, e aliás a mensagem de Jesus vai toda um bocadinho nesse sentido. O outro e eu fazemos parte da mesma realidade. Portanto, e esta experiência de vida na qual nós estamos é como que uma exercitação nesse processo de incorporação. Sim. E esse é o desafio que é feito a cada um de nós, um desafio que é altamente desafiante e difícil, porque nós estamos... esta dificuldade que nós temos de ver o outro como verdadeiramente irmão, como não é nada fácil. Pois essa é a condição sine qua non da nossa incorporação em Deus, é através do irmão. Isso Jesus foi muito explícito nisso, não é? Não se pode ir a Deus sem amar o próximo. Portanto, eu penso que a receita para para o nosso despertar, para essa necessidade de incorporação em Deus através do amor do próximo, não deixa muitas dúvidas, não é? O que pode haver é desvios, fraquezas, mau ambiente, coisas que nos afastam,
ou que nos afastam permanentemente, ou que nos afastam temporariamente, ou que nos afastam por percalço, ou então aqueles que serão talvez os espíritos materializados que nunca engrenaram efetivamente neste processo de reconhecer Deus nos outros e amar Deus através dos outros. Eu ponho sempre aqui nesta matéria a questão muito importante do grau de responsabilidade de cada um. Há os que poderá haver, interrogo-me, poderá haver os que, reconhecendo a existência de Deus, reconhecendo a necessidade de amar o próximo, reconhecendo que há uma finalidade em Deus, dizerem, não quero, escolho materializar-me, prefiro materializar-me. Eu tenho dúvidas de que alguém que tenha tido essa oportunidade de se abrir a esta realidade, Deus, homem, próximo, amor a Deus, incorporação em Deus, digamos, esta mecânica de vida, tenho dúvidas que alguém que tenha tido a oportunidade de ver essa realidade ou essa possibilidade, que diga não, consciente e voluntariamente. Portanto, eu dou sempre, mesmo nos casos mais extremos, do maior grau de incompletude e de insensibilidade humanas, dou sempre um grau de desconto, digamos assim, de responsabilidade. Logo, eu não sei, eu tendo a acreditar que os espíritos materializados, no final, irão perceber que houve qualquer coisa que falhou na vida deles, mas que pode ser recuperada. Eu tenho esta visão. É isso, eu Tenho também. esta visão. Diga, Gabriela. Não, eu tenho essa visão e acredito mais nessa realidade. Sim. Que haja oportunidade, porque senão então nós estamos. Deus não será em todos, não. Há de haver uma possibilidade, uma oportunidade que nos escapa porque somos humanos, limitados, finitos, matéria, somos isso tudo, e por isso é um bocado de pretensão nossa pensar quase como Dante, não, vai tudo para o inferno, vai tudo para o céu. Não, Deus é mais do que isso. Pois. E há bocado o que o António disse, e que eu gostei, tocou-me assim de uma forma, não sei se percebi bem, mas pelo menos para mim entrou desta forma. Cristo teria sido Cristo, veio à Terra, terá sido Deus, não terá sido Deus, ou seremos nós que formamos esse Cristo? E que esse Cristo será tudo em todos. Quer dizer, a realidade da ressurreição de Cristo Sim. E da glória será quando ele for tudo em todos junto do Pai. Sim. Gabriel, eu não queria perder uma coisa que vem a propósito. Eu peço desculpa se tiver que interromper porque me vem a trazer o carro. Está bem, é verdade. Só dizer isto rapidamente. Quando nós pensamos o grau de responsabilidade que os tais espíritos materializados possam ter ou não ter, eu penso muito que essa responsabilidade passa por nós. Se calhar aquelas impurezas de que vamos ser purificados no abraço final contêm os momentos em que nós não fomos suficientemente atentos a ajudar o outro a sair da materialidade. Portanto, a responsabilidade da não espiritualização dos outros. Desculpem lá que anda para aqui estas mensagens a entrar, que são uma chatice. Passa muito por nós. Se calhar os responsáveis somos nós. Os outros é que são
Se há um miúdo que nasce num ambiente terrível, de bairros miseráveis, de famílias Estruturadas. disfuncionais, destruturadas, de falta de tudo de alimento, de informação, de formação, de tudo. Quem é que é responsável por isto? É o miúdo que cresce e chega a adulto e chega a velho e se calhar nunca abriu os olhos para mais nada senão aquela miséria? Os outros é que são os responsáveis. E é isso, e é para isso também que Jesus Cristo nos veio advertir muito. Nós não podemos ser hipócritas, pensar que os outros são maus e nós somos bons e que os outros paciência. Não. Nós é que fazemos a comunidade. Nós, os que são mais conscientes, têm a obrigação de fazer tudo para que aqueles que não têm condições de espiritualização as encontrem. E eu penso que é nessa linha que estes espíritos materializados irão ser julgados, não por aquilo que eles não fizeram, ou não viram, ou não acreditaram, mas vão ser julgados pela digamos, irresponsabilidade que lhes foi causada por a comunidade em que se inseriram não lhes dar todos os meios de espiritualizarem. Pois claro, nós podemos sempre pensar, então, e um Hitler que nasceu numa sociedade constituída e estruturada, e o Stalin, e o Saddam Hussein. Agora. Bom, claro que nós podemos analisar cada caso e talvez encontrar explicações para as falhas, digamos, humanas dessa gente. Mas, no conjunto, no balanço final, eu penso que é muito por esta linha de nós sermos responsáveis dos outros que se pode fazer o mundo melhor. Todas aquelas coisas que a gente tem ouvido ao longo da nossa vida, contribuir para o mundo melhor, fazermos para que os outros não tenham condições, isso é fundamental, é básico. E quando nós falhamos aí, estamos a falhar realmente muito. Bom, isto relativamente à parousia, não sei se não há muito mais para dizer sobre a parousia. Eu, no entanto, não quero fechar a porta, vocês digam se têm mais reflexões sobre esta matéria que nós possamos ainda debater. Não vamos muito mais longe, não é? O mais importante mesmo é esse o último parágrafo, esse que o António estava a falar, o acolhimento, parece assim mesmo um mergulho, ou quase flutuar sem mergulhar. Aquele oceano, não é? Aquele que fala. Sim. Isso também é uma parte bonita. No seio de um oceano apaziguado, mas no qual cada gota conservará a consciência de continuar idêntica a si mesmo, terá terminado a extraordinária aventura do mundo. Isto, o que é que eu ia dizer agora? Ia dizer o seguinte. Ele fala também aqui de uma coisa interessante, que é uma inversão de consciência. Quer dizer, nós não sabemos, eu há bocado estava a dizer, não sabemos se ainda cá andam alguns ou não andam e tal, mas no fundo o que acontece é que o Teilhard fala-nos num paroxismo, que é, no fundo, a humanidade ter atingido um nível tão intenso de espiritualização que já não quer mais isto, não quer mais disto. O que quer é a parousia, quer finalmente entrar nesse grande oceano. Serão só os últimos ou serão todos? Porque aqui também se cruzam duas linhas perplexizantes, que é, por um lado, o tempo e, por outro lado, a eternidade, não é? O infinito. É muito, como é que é dizer, intrigante nós pensarmos que Deus
para Deus não há tempo, e portanto quando a parousia pode ser uma coisa que não tem nada a ver com o tempo, é uma coisa que está, que existe, que vai existir, que existiu, não sabemos, é uma realidade divina, a parousia, é o abraço a toda a humanidade na totalidade. Mas por outro lado, nós temos a noção de que a criação e Deus incorporando-se na criação foi uma imersão de Deus no tempo. Portanto, Deus sujeitou-se ao tempo. Não há dúvida nenhuma que desde o Big Bang até à parousia vai decorrer um percurso que tem tempo, é uma história. E Deus está lá. Deus está nessa história todos os dias. Vai avançando connosco. Os que existiram antes já não existem hoje, nós não vamos existir amanhã e os que vão existir amanhã ainda não existem. Portanto, há uma continuidade, há uma história. E Deus está aí a todo momento para conviver connosco nessa história. Portanto, Deus está também no tempo. Tempo e infinito são coisas que, à primeira vista, se contradizem, mas como a Deus tudo é possível, Deus é capaz de ser infinito dentro do tempo. Não sei, quer dizer, isto são categorias filosóficas que eu, pelo menos, não sinto ferramentas, não tenho ferramentas para as analisar. Mas sinto esta intriga, este paradoxo, mas que ao mesmo tempo não me aflige muito, porque por um lado sei que estou no tempo e por outro lado sei que Deus é infinito e que a parousia virá no final do tempo, mas como Deus é infinito, a parousia já lá está. Não sei. Também nesta ideia de parousia e do tempo, que os milhares de milhões de anos que ainda existirão, se pensarmos dentro da linha do tear que o homem, e eu acho que todas as criaturas, cada vez se vão à sua medida e ao seu género complexificando cada vez mais. Sim. Quem somos nós em relação... Quem foram os primatas primeiros em relação a nós e quem somos nós em relação ao futuro do ser humano cada vez mais complexificado. Só que, Gabriela, desculpe interrompê-la, mas a nossa complexificação já não é de natureza biológica, é de natureza espiritual, intelectual. Também. Portanto, a noosfera, digamos que é a última esfera da complexificação da criação. Portanto, é na noosfera que depois se vão dirimir e decidir todas os acréscimos de complexidade, de aumento de nível em todos os sentidos. Quer dizer, a humanidade vai progredindo, mas o progresso material tem que ser condição para um progresso espiritual, não pode ser só um progresso material. Não, mas isso faz tudo, eu estou convencido que ao longo dos anos o ser humano, cada vez, o ser humano, e eu também estou de acordo também em relação a outros seres que não acompanham como o ser humano, nem de perto nem de longe, mas não os quero marginalizá-los. O ser humano, cada vez, ao nível intelectual, espiritual, vai cada vez biológico, tecnológico, vai cada vez caminhar. Tudo isso são instrumentos que ajudam a caminhar cada vez mais para um espírito mais complexificado. Sim. O aumento da temperatura da noosfera, como diz o Teilhard, é, no fundo, isso, não é? É o adensamento
do poder da mente, do espírito, do encontro entre espíritos e o convívio e a comunidade espiritual que necessariamente é irreversível e vai aumentando em nível. Ora bem, desculpem lá, eu precisava de ver aqui, temos que agora passar à leitura da Laudato Si. Eu antes disso queria marcar a próxima reunião e falar-vos do texto que vai seguir, não é? Só um bocadinho, deixa-me só ver uma coisa. Ora, Laudato Si, 50, exatamente, pronto. Eu não sei se vocês leram um texto que eu vos mandei. Vou mostrar aqui um bocadinho. Ui, não se vê nada. Não, honestamente não. Não se vê nada, mas a gente tem que ver. Tem que fazer maneira de... Não interessa. Está muito mal aqui, a luz está muito mal. É aquele texto que eu vos mandei, que está anexo ao quer tudo o que sobe conversa, Doutor Teresa Montano, notas de leitura. Não sei se tiveram a oportunidade de ler isso. Sim, sim. Convém ter este texto lido, porque eu ia propor-vos, este texto não é para me vangloriar, porque fui eu que o escrevi, mas eu escrevi a partir de uma consulta que fiz, portanto, o mérito não é meu. É muito bom, porque enquadra muito bem a obra do Trémonton, percebemos muito bem por este texto porque é que ela surgiu, o papel que ela teve no desenvolvimento do conhecimento do pensamento de Teilhard de Chardin, e eu propunha que nós fizéssemos deste texto uma leitura na próxima reunião. Não precisa ser uma leitura muito, muito comentada, mas há uma outra coisa que convém sublinhar aqui para depois, quando lermos o livro, estarmos mais preparados para o entender, porque o livro também não é muito fácil. Quando é que a gente vai reunir? A próxima vez, daqui a um mês, para aí, não é? Em outubro. Portanto, 1, 2, 3. Isto aponta para o dia 14 de outubro. Para mim, 14 de outubro está bom. Tá, mas eu, como não sei se já vos disse a todos, neste sábado vou para Paris. E vou lá ficar um mês. É assim uma coisa, é a realização de um sonho velho, que é passar uma temporada larga em Paris. Eu não sei, eu creio que volto no dia 12 ou 13 ou 14, não sei, porque o meu neto é que me marcou essas coisas e eu não tenho cá a marcação, mas sei que é mais ou menos por aí. Portanto, para garantir de que eu não estou em viagem, nós podíamos marcar isso para a outra semana. O que é que acham? 21? Dia 21. Dia 21. Convém-vos? Está bem. Então pronto, fica marcado para 21. Fica marcado para 21. E agora convidava-vos a abrir a Laudato Si no parágrafo 50. Todos têm? Tem o texto. Parágrafo 50. Yes. Yes. Nós estamos dentro de um subcapítulo que se chama Desigualdade Planetária. E depois vamos ver, se ainda lá chegamos, fraqueza das reações, diversidade de opiniões, e com isso acaba
o primeiro capítulo, que, como sabemos, o que está a acontecer com a nossa casa. Então, quem é que quer ler aí o parágrafo 50? Quem arranca? Eu vou ler porque tenho medo de ser chamada Então para vá, sair. ela é. Não é ao contrário, António. Hã? Hã? Ao contrário, não quer ler, não é isso? Desculpe, não Não ouvi. percebi. Quer ler? Não percebi também. Vou ler porque daqui a pouco sou capaz de ser chamada. Em vez de resolver os problemas dos pobres e pensar num mundo diferente, alguns limitam-se a propor uma redução da natalidade. Não falam pressões Não faltam. internacionais, não faltam pressões internacionais sobre os países em vias de desenvolvimento que condicionam as ajudas económicas a determinadas políticas de saúde reprodutiva. Mas se é verdade que a desigual distribuição da população e dos recursos disponíveis cria obstáculos ao desenvolvimento e ao uso sustentável do ambiente, deve-se reconhecer que o crescimento demográfico é plenamente compatível com o desenvolvimento integral e solidário. Culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exacerbado e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas. Prende-se assim, pretende-se assim legitimar o modelo distributivo atual, no qual uma minoria se julga com o direito de consumir numa proporção que seria impossível generalizar, porque o planeta, além disso, sabemos que se desperdiça aproximadamente 1/3 dos alimentos produzidos e a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre. Em todo o caso, que deve prestar atenção, porque o aumento do consumo levaria a situações regionais complexas pelas combinações de Ok, a Maria Gabriela já estou. leu, ok. Não sei. Eu daqui deste parágrafo sublinharia este pensamento. Pretende-se assim legitimar o modelo distributivo atual, no qual uma minoria se julga com o direito de consumir numa proporção que seria impossível generalizar. Eu creio que este é o pecado maior da humanidade hoje em dia. É as pessoas que consomem desbragadamente, deitando fora o que lhes sobra, não pensando, como têm recursos, nem sequer pensam que outros não os têm, e provocam um consumismo num nível que seria impossível generalizar. Se toda a gente fizesse o que certas pessoas fazem, o mundo não podia viver. E isto parece-me ser um pensamento fortíssimo. António, nessa realidade, eu penso, por exemplo, um problema atual, e aqui a Amélia pode também dar a sua opinião nesse aspecto. Está-se agora a falar na terceira dose de vacinação. E há muita gente que pensa que a terceira dose, pelo menos entendidos, a terceira dose não vai fazer rigorosamente nada a quem já teve as outras, mas pode fazer toda a diferença a quem não tem nada, que é de facto
todos os países subdesenvolvidos que não chega lá, porque isto é tudo uma questão de consumo, de economia, de cifrões, porque nós podemos comprar, mas o terceiro mundo não pode comprar. Não sei, isto tem-me ajudado a refletir ultimamente e a Sim. propósito de desperdício, não sei se não está aqui também um bocadinho da nossa altivez de pensar que nós temos de ter tudo. Eu não me sinto habilitado a concordar ou discordar. Pois, Porque isso é o que eu levanto. Porque reconheço que a gestão ao nível mundial da administração das vacinas é uma coisa extremamente complicada e dificílima. Vou-me despedir por um momento. Sim, adeus, Desculpe. adeus. Porque pode muito bem acontecer que essa terceira dose nunca fosse aproveitável noutro país qualquer, pela distância, pelos prazos de validade, etc. E por outro lado, vou só terminar dizendo isto, e por outro lado, se os cientistas chegam à conclusão que uma comunidade fica mais protegida se levar uma terceira dose, não podemos, de ânimo leve, dizer que isso é um pensamento consumista e comercial. Se houver razões científicas para isso, eu acho que é de considerar. Agora, se me disserem assim, esta comunidade fica um bocadinho mais imune se tomar a terceira dose, mas esta terceira dose podia ir para um país, para o Malawi, e ir lá já salvar uma data de gente, eu diria, então deem a vacina ao Malawi, não é? Quer dizer, se o benefício de uns é hipotético e à partida reduzido, e se isso pode beneficiar uma comunidade que está carente, eu penso que quem gere universalmente estas coisas tem a obrigação de olhar para isso e dizer, não, tenha paciência, vocês não dão a terceira dose enquanto não houver doses suficientes para os que não têm nenhuma. Mas isso, enfim, é um bocadinho complicado. Bom, vamos ler a seguir. Quem é que quer ler? A Gracinda ou a Maria Amélia? 51. Amélia, força, tem estado muito caladinha. Passa Amélia, a palavra. vamos lá dar corda. A desigualdade não afeta apenas os indivíduos. Era só um bocadinho, Maria Amélia, só um bocadinho. Diz lá. Estamos a acabar, Lourdes. Estamos mesmo a acabar. Vem a Lourdes. Certo? Vou espreitar aqui um bocadinho, ela. Olá! Olá, Lourdes. Está muito na penumbra. Olá, um coração. Não sei o que é que nós achamos que estamos na penumbra. Deixa-me cá chegar mais para aí para ver se te vê. Olha, assim já... vocês ainda não nos mandaram aquele texto que traduziram. Ai, ai, tem razão. Eu fiquei de procurar isso. Sim, do Cardenal, é. É. Exato. A Luz vai procurar. É só uma lembrança, é só uma lembrança. Não está esquecido, só Pronto. que eu ainda não... Maria Amélia, vamos lá. A desigualdade não afeta apenas os indivíduos, mas países inteiros, e obriga a pensar numa ética das relações internacionais. Com efeito, há uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre o Norte e o Sul, ligada a desequilíbrios comerciais com consequências no âmbito ecológico e com o uso desproporcionado dos recursos naturais efetuado historicamente por alguns países. As exportações de algumas matérias-primas para satisfazer os mercados no norte industrializado produziram danos locais, como, por exemplo, a contaminação com mercúrio na extração minerária do ouro ou com o dióxido de enxofre na do cobre. De modo especial, é preciso calcular o espaço ambiental de todo o planeta usado para depositar resíduos gasosos que se foram acumulando ao longo de 2 séculos
e criaram uma situação que agora afeta todos os países do mundo. O aquecimento, causado pelo enorme consumo de alguns países ricos, tem repercussões nos lugares mais pobres da Terra, especialmente em África, onde o aumento da temperatura, juntamente com a seca, tem efeitos desastrosos no rendimento das cultivações. A isto, acrescentam-se os danos causados pela exportação de resíduos sólidos e líquidos tóxicos para os países em vias de desenvolvimento e pela atividade poluente de empresas que fazem nos países menos desenvolvidos aquilo que não podem fazer nos países que lhes dão o capital. Constatamos frequentemente que as empresas que assim procedem são multinacionais, que fazem aqui o que não lhes é permitido em países desenvolvidos ou do chamado primeiro mundo. Geralmente, quando cessam as suas atividades e se retiram, deixam grandes danos humanos e ambientais, como o desemprego, aldeias sem vida, esgotamento de algumas reservas naturais, desflorestamento, empobrecimento da agricultura e pecuária local, crateras, colinas devastadas, rios poluídos e qualquer obra social que já não se pode sustentar. Assim dá. A dívida externa dos países pobres transformou-se num instrumento de controle, mas não se dá o mesmo com a dívida ecológica. De várias maneiras, os povos em vias de desenvolvimento, onde se encontram as reservas mais importantes da biosfera, continuam a alimentar o progresso dos países mais ricos à custa do seu presente e do seu futuro. A terra dos povos do Sul é rica e pouco contaminada, mas o acesso à propriedade de bens e recursos para satisfazerem as suas carências vitais é-lhes vedado por um sistema de relações comerciais e de propriedade estruturalmente perverso. É necessário que os países desenvolvidos contribuam para resolver esta dívida, limitando significativamente o consumo de energia não renovável e fornecendo recursos aos países mais necessitados para promover políticas e programas de desenvolvimento sustentável. As regiões e os países mais pobres têm menos possibilidade de adotar novos modelos de redução do impacto ambiental, porque não têm a preparação para desenvolver os processos necessários, nem podem cobrir os seus custos. Por isso, deve manter-se claramente a consciência de que a mudança climática tem responsabilidades diversificadas e, como disseram os bispos dos Estados Unidos, é oportuno concentrar-se especialmente sobre as necessidades dos pobres, fracos e vulneráveis, num debate muitas vezes dominado pelos interesses mais poderosos. É preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos e por isso mesmo também não há espaço para a globalização da indiferença. Muito bem. Globalização da indiferença? Não. Abaixo a globalização da indiferença. É um grande pensamento do nosso Papa. Bom, minhas queridas, temos que ir preparar os nossos jantares, não é? E olha, boa estadia em Paris. Boa Obrigado. Nós vamos fazer uma coisa que é assim, uma espécie de pequeno sonho, porque estar um mês em Paris não é uma coisa muito viável, enfim, às bolsas médias, não é? Mas como temos o nosso neto que está a fazer um doutoramento em Paris e tem lá um apartamento alugado, ele, generosamente, ele é casado já, mas tem um apartamento em que tem um quarto de casal e tem uma sala com um divã. E como a mulher não vai já para lá, eles têm cá estado, mas ela não pode ir já, porque tem um problema profissional que não lhe permite ir já para Paris. Vamos nós com o nosso neto, ficamos na cama do nosso neto e o nosso neto fica a dormir na sala. E enquanto a mulher não chegar, que só chega no princípio de outubro, nós vamos
usufruir desta benesse que é realmente um pouco extraordinária, não é assim? Ok. Quando a nossa neta chegar, nós então seremos escorraçados para um hotel. E ficamos mais uns dias lá, porque nessa altura também vai a minha filha, a mãe deste nosso neto, que vai lá passar também uns dias. E então vai ser assim, um despedir já com filha, com genro, com neto, com neta, e será mais animado ainda. E pronto, vamos lá ver se conseguimos aguentar as solicitações. Cheguei a tempo. Chegou. Pronto, estamos a despedir. Estamos nas bom. despedidas. Ah, Então, ficamos por aqui. Tá na hora, faltam 10 minutos. Bom jantarinho, hein? Boa viagem. Obrigado. Mas, Boa estadia por lá. mas Ficaram em que número? lemos até ao final do 51, do 52. Gracinda, Diga. mesmo de Paris, vamos continuar A Eucaristia das periferias. E como viu outro dia, no dia 26, vamos fazer a nossa participação em casa da Isabel. Ai, que giro! Ela convidou-nos para ir para lá. Está bem. 26 de quê? De setembro temos a nossa Eucaristia Dominical, mas eu vou fazê-la em Paris. Pois, eu vou eu entrar não estou nesse dia. em Paris, de casa da Isabel, que nos convidou para ir para lá e almoçar lá com ela depois. Olha que simpático. Sim, senhora. Bom, minhas queridas. Ok, eu nesse dia não poderei estar. Tá bom. Ok, mas para a semana pode estar, no domingo que vem. Nós estamos sempre, estejamos nós em Paris, em Moscovo ou em Pequim, entramos sempre nas Eucaristias. Assim a internet nos deixa. Estar no dia 26. Adeus, Amélia. Um abraço ao Pedro. Se for uma minha desgraçada. Pedro está bem, Amélia? O Pedro está bem? Tá? Ótimo. Um abraço para ele, um abraço. Beijinhos e até a próxima. Beijinhos. Tchau. Eu vou fechar a